Eu já não sei quantas vezes na sequência eu venho a essa tribuna para tratar do mesmo assunto. Entretanto, considero que a forma como tratarei hoje, além de ser muito mais prazerosa, até comemorativa, senhor presidente, é algo que espero que seja definitivo e que sejam já essas regras para as próximas eleições. E lá no meio do meu pronunciamento explicarei por quê. Então, Vossa Excelência, que talvez seja um dos senadores mais assíduos aqui deste plenário, sabe que eu estou me referindo... Vossa Excelência quer dizer mais assíduo ou mais antigo? Não, mais assíduos. Vossa Excelência... Antiga pela idade. Vossa Excelência, 2 horas da tarde, já antes das 2, já está aqui ligando para todos os gabinetes para que possamos chegar e abrir e dar sequência, início e sequência à sessão. Mas Vossa Excelência já deve estar imaginando que eu vou tratar do financiamento empresarial de campanha. Possibilidade essa que acaba de ser derrotada pelo Supremo Tribunal Federal numa votação de 8-3, num score de 8-3. E, neste momento, senhor presidente, eu não quero mais me ater à postura do ministro Gilmar Mendes, que segurou o processo por mais de 1 ano e 5 meses e que foi extremamente, eu até diria, faltou com a postura que deva ter qualquer magistrado no Brasil, principalmente diante do autor da propositura, do autor da ADIM, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, porque quando ataca a Ordem dos Advogados do Brasil, ataca todos os advogados brasileiros. Mas esse é um momento de comemoração. Não quero, repito, senador Paim, voltar a analisar ou abordar essa questão aqui da tribuna. Já tive a oportunidade de fazer, mesmo porque fiquei sinceramente espantada, até surpresa, porque estava ao lado de outros companheiros e companheiras senadores, senadoras, deputados e deputadas, estávamos assistindo à sessão quando da sua reabertura na quarta-feira, porque a decisão saiu na quinta, quando o ministro iniciou e proferiu o seu voto. E já iniciou de uma forma muito ríspida. Já iniciou, no meu entendimento, de uma forma muito desrespeitosa ao impetrante, no caso a OAB, e a vários partidos políticos, não só ao Partido dos Trabalhadores, mas outros que ele citou também textualmente, como o PSOL. Mas, enfim, eu, senhor presidente, quero dizer que essa ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade 4650, que tratava e solicitava que fosse decretado a inconstitucionalidade do financiamento empresarial de campanha, a ADIM que foi ajuizada ainda há muito tempo e que levou mais de 17 meses para ser finalizada. Essa votação eu considero uma das questões mais importantes que aconteceram nos últimos tempos no país. É um tema muito complexo e muito polêmico no Congresso Nacional, tanto que, por uma margem pequena, mas superior de votos, o Senado Federal entendeu também da necessidade de pôr fim à possibilidade do financiamento empresarial e já a Câmara devolveu a matéria e a encaminhou para a sanção presidencial, prevendo a possibilidade do financiamento empresarial. E eu, senhor presidente, mais uma vez quero aqui sustentar, faço parte, as revistas semanais, os jornais, eles, além de relatar o assunto, eles sempre colocam 2 opiniões, uma opinião contrária e uma opinião favorável, achando que deveria continuar no país o financiamento empresarial. E a pergunta que se faz: o fim das doações empresariais para as campanhas eleitorais inibe a corrupção ou não? Inibe, sim, no meu entendimento, senhor presidente. E assim considera mais de 76% da população brasileira. Mais de 75% que são ouvidas periodicamente pelos mais diferentes institutos de pesquisas do Brasil. E todos eles apresentam dados muito semelhantes, muito parecidos. Porque essa possibilidade, senhor presidente, do financiamento empresarial cria um laço entre representantes parlamentares ou representantes chefes
titulares do Poder Executivo com empresas privadas, que não é um bom relacionamento, não é. Por mais independente, eu, por exemplo, não tenho dúvida nenhuma quanto à independência que exerço o meu mandato, mas por mais independente que todos sejam no desempenhar do seu mandato, sempre haverá um tratamento diferenciado para aqueles que ajudaram com que os candidatos fizessem as suas campanhas eleitorais. Mas isso não é o pior. Na minha opinião, o pior de tudo isso é que tudo vai cada vez ficando mais claro que, se não todo, mas uma parcela significativa, ouso em dizer que a maior parcela dos recursos utilizados para campanhas eleitorais são recursos oriundos das empresas a partir de ações ilegais, a partir de ações imorais, a partir de ações de corrupção. E eu me baseio para fazer essa afirmação exatamente nessas delações premiadas que a gente tem ouvido, dos empresários, os donos das maiores empresas construtoras desse país, dizer o seguinte: eu separei 180 milhões, separei não sei quantos milhões para da ação da propina, que é gerado, os recursos são gerados através de serviços fictícios, através de superfaturamento, e ele separava o dinheiro oriundo dessas ações imorais, ilegais de corrupção, para poder garantir as suas contribuições para os candidatos nas eleições. E eles mesmos dizem, não é o candidato A ou B, o que está no governo, não, são todos os candidatos, são todos os partidos. Vejam, eu recentemente falei desse dado, mas creio que é um dado que nós precisamos repetir sempre para que a população o conheça e saiba de cor. Qual é o custo real das campanhas eleitorais em nosso país? Eu não estou falando do custo das eleições, estou falando somente em custo das campanhas eleitorais. De acordo com o Instituto Transparência Brasil, eu tenho aqui um dado do Instituto Transparência Brasil, que foi publicado recentemente no jornal Estado de São Paulo. No ano de 2002, foram 792 milhões de reais. Em 2002, 792 milhões de reais gastos nas campanhas eleitorais. E no ano de 2014, foram 5 bilhões e 100 milhões de reais. De 792 milhões de 2002 para 5 bilhões e 100 milhões de reais em 2014, é muito dinheiro. É muito dinheiro, está muito além daquilo que a inflação verificou nesse período de pouco mais de 10 anos. As duas principais candidaturas à presidência da República, que foram ao segundo turno, gastaram juntas mais de 1 bilhão de reais. Ou seja, nós temos campanhas gigantescas, campanhas caríssimas, inexplicavelmente caríssimas, que não dá para continuar. Então, eu acho que o primeiro fato positivo, e as matérias que falam a respeito da decisão do Supremo, dizem claramente que talvez o primeiro impacto que isso vai ocorrer seja o barateamento da campanha. E com as medidas que o Congresso aprovou através do projeto de lei da Câmara 75, que nós apreciamos aqui, de diminuir o período de campanhas eleitorais, não permitir uma série de questões, talvez a gente possa estar nas vésperas das eleições, de uma das eleições mais baratas no Brasil. E acho que a gente deveria ir mais, senador Paim, acho que nós deveríamos dizer, e nós fomos até tímidos, na minha opinião, quando tratamos da propaganda e da campanha eleitoral. Quando a gente trata, e aí se proíbe a aparição por muito tempo de pessoas que não sejam os candidatos diretamente e outros fatores. Mas, no meu entendimento, a gente deveria permitir somente a palavra, as propostas do candidato para os seus eleitores. Porque não há necessidade de fazer programas eleitorais tão elaborados. E aí, repito, que parece mais um filme
de Hollywood do que uma campanha eleitoral. Então, senhor presidente, e se formos analisar o perfil dos doadores de campanhas, a gente vai ver que, no geral, são aqueles que têm robustos contratos com o serviço público. E de acordo com a esfera, repito, quando a eleição é municipal, quem doa, ou os doadores, são exatamente as empresas que contratam, que prestam serviço para os municípios. Quando a eleição é estadual, os doadores são as empresas que prestam serviços para o Estado. E quando a eleição é nacional, são essas grandes empresas, as grandes financiadoras, entre aspas, não é, das campanhas eleitorais no Brasil. Há um levantamento que mostra que, em 2010, 1% dos doadores de campanha, eles participaram de 61% do total das contribuições. 1% dos doadores doaram, entre aspas, em torno de 61% de tudo o que foi doado para as campanhas eleitorais. Um dado revelador indica, senhor presidente, que as contribuições foram feitas por um grupo pequeno de 0,5% de empresas brasileiras, ou seja, há uma grande concentração no número pequeno de empresas que destinam recursos para campanhas eleitorais no Brasil. O financiamento de campanha por empresas, além, portanto, de encarecer as eleições, é, sem dúvida nenhuma, um canal de corrupção, e não só corrupção eleitoral, um canal de corrupção que corrói grande parte da riqueza, ou uma parte significativa da riqueza que pertence ao povo brasileiro. Importante destacar também, senhor presidente, que o entendimento do Supremo Tribunal Federal se baseia no parágrafo único do artigo 1º da Constituição brasileira, que estabelece que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Foi com base nesse dispositivo também que a OAB afirmou a inconstitucionalidade do financiamento de campanhas eleitorais por empresas. Para a entidade, as empresas, não sendo o povo, portanto, não sendo eleitores, não têm o poder e nem deveriam participar diretamente dos processos eleitorais. E elas fazem muito mais do que participar diretamente dos processos eleitorais. Muitas vezes, elas decidem as eleições, elas decidem quem serão os eleitos, porque nem todos os candidatos têm acesso a esses recursos, poucos têm. Então, nós temos que lutar para que cada vez a eleição no país represente mais, de forma limpa, de forma concreta, o desejo da população, o desejo das eleitoras, o desejo dos eleitores, e não o peso e não a força do poder econômico. A decisão, senhor presidente, no meu entendimento, é histórica. É histórica porque trata da constitucionalidade da doação empresarial de campanha. E aí, senhor presidente, eu fico assim, pasma, senadora, pasma de ver que mal o Supremo Tribunal Federal acabou por 8-3 de julgar uma matéria, já tem gente dizendo que não, vamos resolver esse problema. Como? O Senado votando rapidamente uma PEC, uma proposta de emenda constitucional que a Câmara já votou. O presidente da Câmara disse isso. Está publicado em todos os jornais. Primeiro, questionou o julgamento por parte do Supremo, mas disse que temos como resolver isso rapidamente. Basta que o Senado vote rapidamente uma proposta de emenda constitucional que a Câmara já votou. Veja, isso seria brincar não só com o poder judiciário desse país, mas brincar com a população brasileira, que o que vale não é o pensamento da maioria, que o que vale não são as decisões judiciais, o que vale é aquilo que um pequeno grupo, que muitas vezes tem a capacidade de manipular um grupo maior, quer. Mas eu confio no Senado e, repito, como que o presidente da Câmara diz isso? Se numa votação de uma matéria infraconstitucional, um projeto de lei que não requeria 49 votos a favor, nós rejeitamos aqui, como ele acha agora que o Senado deva votar? Eu acho que nós precisamos respeitar a decisão do Poder Judiciário, da instância máxima do Judiciário, e, repito, a opinião da população brasileira. Porque todo o trabalho que o Ministério Público vem fazendo, que a Polícia Federal vem fazendo de investigar, de punir os corruptos, de revelar esquemas
que, sem dúvida nenhuma, devem contribuir para que outros não se organizem, são ações muito importantes de combate à corrupção. Mas não basta isso. É preciso garantir aquilo que diz a Constituição brasileira. Os poderes públicos são harmônicos e independentes entre si e devam representar interesses da maioria da população e não de corporações, muito menos estar atrelados a fortes grupos financeiros que atuam em nosso país, seja do setor produtivo, seja do setor financeiro. Então não dá, porque, eu repito, enquanto isso acontecer, todos estarão sob suspeição. E nós precisamos trabalhar para acabar com esse clima, para mudar o quadro de relacionamento entre parlamento, poder executivo e sociedade brasileira. E aqui eu quero destacar, senhor presidente, que o ministro Luiz Fux, que foi o relator, em artigo publicado no próprio site do Supremo Tribunal Federal, alertou contra as propostas que trazem em si o germe da inconstitucionalidade. Ele próprio, ministro Fux, fez um artigo, assinou o artigo que foi publicado no site do Supremo Tribunal Federal. Segundo o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a invalidade da doação de pessoa jurídica para campanhas eleitorais. Então, qualquer iniciativa que viole essa decisão do Supremo é considerada um atentado à dignidade da jurisdição e a lei vai ter o mesmo destino que teve essa, senhor presidente. O que foi analisado e derrubado no Supremo foi a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei 9.504 e 9.096 relativos à doação privada. A doação privada. Então, veja como que nós vamos, uma instância superior da justiça de nosso país acaba de definir, como que nós vamos voltar a analisar essa matéria. Eu acho que até o presidente do Senado Federal deveria considerar prejudicada essa parte do projeto de emenda constitucional, ou todo o projeto de emenda constitucional, que trata da doação por empresas de campanhas eleitorais. Então, eu creio, senhor presidente, que raras são as vezes em que a gente pode ocupar essa tribuna, senadora Ângela. Raras são as vezes que a gente pode ocupar a tribuna para comemorar. Mas, dessa vez, a gente tem um fato que não é pequeno, um fato grande para comemorar. E não adianta a oposição vir e dizer que aqueles que praticaram a corrupção, como tentam imputar ao Partido dos Trabalhadores, são os que querem acabar. Eu não quero saber quem defende, eu quero saber o que é melhor para o povo brasileiro. E eu não tenho dúvida nenhuma, as empresas não terem a possibilidade legal, real, de interferir nos processos eleitorais, isso é um avanço significativo para o processo democrático. E quem diz que isso fará com que o Caixa 2 volte, quem disse que a possibilidade, como a gente teve até agora, do financiamento empresarial de campanha, barrou o Caixa 2 da eleição? Não barrou. Pelo que todos falam, o Caixa 2 das eleições continue. O que nós precisamos fazer é endurecer, e isso vários senadores têm ocupado essa tribuna para dizer essa mesma questão, são vários os projetos que tramitam nessa casa para endurecer a pena aqueles agentes que praticam crime eleitoral, sobretudo organizando o Caixa 2 de campanha. Sobretudo organizando o Caixa 2 de campanha e utilizando recursos de uma forma que muitas vezes nem aparece, apenas para a compra de votos. Então, eu quero aqui dizer que essa comemoração deve ser de fato comemorada, esse fato deve ser comemorada pela população brasileira, porque demos, sem dúvida nenhuma, mais um passo e um passo significativo na luta do combate à corrupção no nosso país. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigada, senhor presidente.